Saudações pessoal, sejam muito bem-vindos ao PV Social Online. Eu me chamo Young de Almeida, sou professor de Física e hoje continuaremos a nossa matéria de movimento circular e uniforme. E especificamente falaremos sobre transmissão de movimento. O que eu preciso que você entenda para o seu vestibular é que a transmissão de movimento ela pode ser dada de duas formas, ou pela extremidade ou pelo centro. Pela extremidade funciona basicamente assim. Uma polia, ela rotaciona, ela gira e simultaneamente, devido à transmissão de movimento passada por essa corrente, faz com que a polia B gire também, simultaneamente. Então é aquele caso do pedal da bicicleta. Você gira o pedal da bicicleta manda esse comando para onde? Para a catraca da roda de trás, não é? E a roda de trás, por uma transmissão de movimento pelo centro, faz com que a roda de trás gire. Mas aproveita que você não pode sair de casa, tá em quarentena aí, e aí vai andar de bicicleta no quintal, olha para trás e estuda física, beleza? Aproveita esse momento. Mas então, o que eu preciso que vocês entendam é que a transmissão de movimento pela extremidade, ela pode se dar de duas formas. Ou por uma correia dentada, beleza? Ou elas podem estar acopladas pela extremidade. É o caso, por exemplo, do mecanismo do seu relógio. Se você desmontar o relógio do seu pai, por exemplo, ou o seu, se for um relógio ponteiro, você vai abrir e você vai ver que as polias, elas giram em sentidos o quê? Contrários umas às outras, e é uma transmissão de movimento pela extremidade. O fato de uma polia girar passa esse movimento para outra, então é uma transmissão de movimento. Beleza? Galera, o que eu preciso que você entenda é que, e anota o que eu vou falar, na transmissão de movimento pela extremidade, a velocidade linear da primeira polia é igual à velocidade linear da segunda polia. Sabe por que é igual? Porque o ΔS, o deslocamento da primeira polia, é igual ao deslocamento da segunda polia. Se o deslocamento é igual, a gente pode afirmar que a velocidade linear da primeira polia é igual à velocidade linear da segunda polia. Vamos destacar isso aqui, ó, guarda no seu coração. E aí, muita gente me questiona no sentido de não entender por que duas polias de tamanhos diferentes teriam a mesma velocidade linear. E aí é o caso de você estar andando no parque com a sua prima mais nova, de bicicleta. A sua bicicleta, ela tem uma roda maior do que a dela, por ela ser criança. Faz sentido isso? Então, pensa que tá um andando do lado do outro, você andando do lado da sua prima. A sua roda, por ser maior, ela dá uma volta completa, enquanto a da sua prima, para ser menor, por ser menor, vai dar aproximadamente 2 ou 3 voltas completas para se manter na mesma posição que você. Então, assim, vamos lá. Sua roda é maior, deu uma volta completa, enquanto a roda da sua prima, que é menor, vai dar 2 ou 3 para ficar na mesma posição que você se encontra. Naquele momento, o ΔS seu e da sua prima é igual. A sua bicicleta é maior, a bicicleta dela é menor, mas a posição que vocês se encontram é a mesma. E a velocidade também é igual. Se vocês estão um do lado do outro na mesma posição, a velocidade ela é igual. Aí você levanta o braço em casa muito afoito e fala assim, então professor, o que é diferente? O diferente é a frequência. Você se lembra da última aula que frequência, meu amigo, não pode esquecer matéria dada, frequência é o número de voltas em um determinado tempo. Olha só que maneiro! Número de voltas por unidade de tempo. Então isso quer dizer que a frequência da roda menor, a frequência de rotação da sua prima, ela vai ser maior do que a sua, pelo fato da sua roda ser maior. Mas o ΔS é igual, ou seja, a posição que vocês se encontram é a mesma e, consequentemente, a velocidade linear também. Você se lembra como se calcula a velocidade linear no movimento circular e uniforme? Você lembra, não lembra? Se não, assista a minha última aula, lá eu explico direitinho, beleza? Ó, a velocidade linear no movimento circular uniforme a gente pode expressar da seguinte maneira, ó, 2πr da primeira polia vezes a frequência da primeira polia igual a 2πr da segunda polia vezes a frequência da segunda polia. Pessoal, você concorda que esse 2π é uma constante? Então eu posso cortar, ó. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que o raio da primeira polia vezes a frequência da primeira polia vai ser igual a o raio da segunda polia
vezes a frequência da segunda polia. Eu tive um professor em Madureira, quando eu estava no ensino médio, que ele falou para mim, quando você vê a transmissão de movimento pela extremidade, lembre sempre da minha amiga, a Rafa. Gente, eu nunca esqueci disso, então eu estou compartilhando com vocês. Lembre sempre da Rafa. O raio da primeira polia vezes a frequência da primeira polia é igual ao raio da segunda polia vezes a frequência da segunda polia. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. A gente concluiu juntos que a polia menor, ela vai girar mais vezes, sim ou não? Então vê se faz sentido. Ó, vou rabiscar aqui, hein? O raio dela é menor, não é? É menor do que a primeira. Sim, professor, é menor. Só que se o raio dela é menor, a frequência dela vai ser maior, porque ela vai dar mais voltas em torno do centro, não é isso? E o raio da primeira? O raio da primeira é grandão, o raio da primeira é maior, ó. Se o raio da primeira é maior e isso é uma igualdade, o que vai ser? Vai ser que a frequência dela tem que ser menor. Entenderam? Isso aqui é uma igualdade. Combinado? Pessoal, agora que vocês entenderam como funciona a transmissão de movimento pela extremidade, vamos agora analisar a transmissão de movimento pelo centro. Eu quero que vocês tenham a seguinte configuração na cabeça. Ó. Vê se faz sentido. Pensa que você tem um disco de vinil, tá? Pensa que você tem um disco girando ao redor do ponto E. E aí, eu vou traçar 2 pontos quaisquer nesse disco. E eu escolhi os pontos arbitrários, pontos A e B, tá? Arbitrários, aleatórios, A e B. Eu quero que você note o seguinte. Repara que o A, ele tá mais próximo do ponto, né? Tá mais próximo do centro. E o B tá mais afastado, consequentemente. Você visualiza que ambos, ó, talvez eu suma, mas o importante é você me escutar. Olha só. Você visualiza que ambos percorrem o mesmo delta θ, tanto A quanto B varrem o mesmo ângulo, possuem o mesmo deslocamento angular por variação de tempo. Entretanto, ó, vou voltar para cá, hein? Entretanto, o ponto A, ele percorre um deslocamento linear menor que o de B. Você consegue visualizar? Ó, tá bem explícito aqui, ó. É o mesmo ângulo. Pelo ponto A tá mais próximo do centro, ele percorre o quê? Um ΔS linear menor que o ΔS linear de B. Vê se faz sentido o que eu vou te escrever aqui, ó. Ó, se o ΔS, dá uma licencinha que eu vou subir mais um pouco. Se o ΔS de B é maior que o ΔS de A, o que a gente pode afirmar, turma? A gente pode afirmar que a velocidade linear de B é maior que a velocidade linear de A. E isso cai muito em questão teórica, hein? Não vai dar mole. Pelo ΔS de B, preste atenção, pelo ΔS de B ser maior que o ΔS de A e eles percorrerem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, podemos afirmar que a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. Só que velocidade é essa? A velocidade do deslocamento linear, logo a velocidade linear. Mas uma coisa que é importante é, você nota que eles varrem o mesmo ângulo ao mesmo tempo? Então, se eles varrem o mesmo ângulo ao mesmo tempo, a velocidade angular de B vai ser igual à velocidade angular de A. Como a gente expressa a velocidade angular, você lembra? Ah, professor, 2 vezes π vezes f, não é isso? É isso. Então, ó, 2 vezes π vezes fb. No caso A, né? Eu inverti aqui, ó. Calma aí. Aqui é o A, aqui é o B. Perdão. Né? Só para fazer sentido. Logo, eles terão a mesma frequência. A gente vai poder afirmar que a frequência de B vai ser igual à frequência de A. Beleza? Porque eles vão ter o mesmo número de rotação por intervalo de tempo. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro. Cai muito em questão teórica e muita gente tem muita dificuldade, talvez por não observar esses movimentos no cotidiano. Galera, foi um prazer dividir essa aula com vocês. Curta, se inscreva, divulga e até a próxima. Grande abraço!